Pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Jovem Castilho, trabalho na UF, faço doutorado e sou bolsista PRH 51.1. Tá? Realmente, eu agradeço inicialmente ao professor Adriano, né, pelo convite, ao professor Rubens também, aqui da Unicamp. Basicamente, na aula de hoje, eu vou contar um pouquinho para vocês qual é o objetivo do curso, tá? Tipo, esse é um mini curso aqui na Unicamp. No entanto, eu estou oferecendo também um curso online durante o mês de agosto, né? Que é um curso de verão mesmo, por causa que a faculdade estão em férias e tal. Então, basicamente, nessa aula de hoje, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é a estrutura do curso, né? O conteúdo e tal. Vou apresentar um pouquinho a apostila, né? E basicamente é isso, pessoal. Na aula da manhã, a gente vai conversar já um caso específico que a gente não vai ver no curso, porque o curso de verão é focado em biomassa, tá? E, bom, tem uma parte teórica, que são as aulas que a gente vai fazer no MIT, e a apostila, o objetivo da apostila mesmo é para vocês treinarem, aprenderem o software Stream Plus. É importante mencionar que aqui na Unicamp já tem licença, tá? Aqui a faculdade de Engenharia Química tem. Eu acho que também alguns outros programas podem acessar aí, não sei como funciona aqui na Unicamp, aí vocês têm que falar aí com a chefia da faculdade de Engenharia Química para vocês usarem o software, tá? Na UF compraram, faz 2 meses, aí também tem aluno da Unifei, que a Unifei tinha. Eu sei que estava em processo de renovação, então aí cada um na sua faculdade às vezes pode que tenha, mas não sabem. Então sempre é importante vocês que não, essas faculdades são as que eu conheço, tá? As outras faculdades podem aí perguntar para o departamento, né, de TI e tal, de tecnologia, que aí meio que já tem uma lista, né, de todos os softwares disponíveis aí na faculdade, beleza? Então, pessoal, hoje vou conversar um pouquinho com relação à introdução a processos de conversão termoquímica e o uso do software Stream Plus, tá? A gente vai até 3h30, né? Então, vou falar 45 minutos aí. Meio que o objetivo é que isso aqui seja um bate-papo, né? Que vocês também possam falar alguma coisa, o pessoal aí também da aula virtual também possa interagir, né? Então, vamos lá. Bom, inicialmente, a gente no curso vai falar um capítulo introdutório, tá? Aí vocês podem ver que o primeiro capítulo, 1.1, vai focar em biomassa. Basicamente, um conceito bem geral, que é biomassa, sabe? Porque esse capítulo 1 vai focar já inicialmente nesse possível uso da biomassa em processo de conversão termoquímica. Por que falo possível? Porque também tem uma rota bioquímica, né? Bom, tem rotas bioquímicas, fermentação, que aqui o professor Adriano trabalha nisso, e tem outras rotas aí bioquímicas que não são o escopo desse curso aqui. A gente vai falar só na parte de termoquímica, beleza? Então, falo que é biomassa, a estrutura da biomassa, a composição até, é importante também mencionar que tem diferentes tipos de biomassa, sabe? Tem biomassa residual, né? Biomassa florestal, também a composição muda muito também dependendo da região. O Brasil é um país muito grande, tá? Mas aqui no Brasil potência, né? O Brasil é potência mesmo em cana. Então tem muito açúcar de cana. O professor Adriano aí nesses dias que eu fui no primeiro dia, né, professor, aí no laboratório, aí ele me mostrou uma cana energética que eu achei tipo uma alternativa bem interessante também, né? E, bom, a classificação da biomassa, a composição, né, que tem lignina, celulose, etc, 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 né? Também a composição elemental, né, elemental, e basicamente é isso, que foca em 1.1, tá? Aí já no 1.2, aí a gente vai mencionar um pouquinho a conversão de biomassa. O uso de biomassa como um combustível, certo? Como um combustível que serve como matéria-prima, né?
feedstock, né, em inglês, para outro processo, já seja um processo químico, bioquímico, certo? Porque, inclusive, como eu falei, tem uma rota de conversão termoquímica, que basicamente é converter a biomassa em um combustível, seja sólido, líquido ou gasoso, tá? Então, aí falando já da parte termoquímica, né, já que eu falei um pouquinho sobre isso, a gente tem, falando assim, nessa abordagem, né, termoquímica, a gente tem gasificação, né? Gasificação é um processo de conversão termoquímica no qual vocês fornecem a biomassa com combustível, vamos falar assim, né? Porque aqui a gente está focado em biomassa, mas pode ser resíduo sólido urbano, né? É convertido em combustível derivado de resíduo, tá? Também pode ser resíduos industriais, por exemplo, aí na minha tese de doutorado, na mestrado, eu foquei na borra de petróleo, essa nossa aula da manhã, que é um resíduo da indústria do petróleo mesmo. Então, são diferentes tipos de combustíveis, né, que podem ser usados nas tecnologias, né, de conversão termoquímica. Então, gasificação é isso, é converter um combustível sólido ou até líquido também, pode ser, em um gás de síntese. Esse gás de síntese vai ter diferentes aplicações que a gente vai mencionar mais na frente, tá? A pirólise também. Bom, daqui a pouco eu falo da razão da equivalência. Então, também tem a pirólise, que é em ausência de oxigênio, tá? Basicamente, vocês fornecem o combustível sólido, nesse caso, aí no reator, tem diferentes configurações dos reatores, também isso é oportuno mencionar, né? E aí vocês vão ter 3 tipos de combustíveis. O bioóleo, que é o combustível líquido, mas, no entanto, esse combustível não pode ser usado diretamente. É necessário um processo de upgrading, né, que basicamente é tirar o teor de oxigênio nesse combustível líquido, tá? O biochar, biocarvão, em português, né? Que esse biocarvão tem diferentes aplicações. E já tem pesquisas já como acondicionador de solos, mas o uso principal é tratamento de águas, sabe? Tipo, como um filtro, né? É uma base para carvão ativo, que fala. Então, essa é a segunda tecnologia de conversão termoquímica. Já a terceira é a combustão, né? Que é com excesso de oxigênio, tá? Ou excesso de agente oxidante, nesse caso. Combustão também é uma rota de conversão termoquímica que o professor Valdir, aí tem alguns alunos dele, essa é a praia deles, né? Que realmente como eu falei, com uma razão de equivalência maior que 1. Porque eu agora falo da razão de equivalência. A razão de equivalência é um conceito muito importante nessas tecnologias. Aí, como eu falei, temos 3, tá? Temos gasificação, que está no meio, né? Que é com ar pobre ou agente oxidante pobre. Geralmente, a gasificação varia entre 0,25 e 0,5, tá? Isso é uma faixa. Não é obrigação, mas muitos estudos da literatura mostram que essas são as melhores condições operacionais. Por que eu falo isso? Porque a razão de equivalência também está associada com a temperatura de operação, ou a temperatura do reator, vamos falar assim, né? Então, aí a gasificação está no meio, na verdade. Já tem a pirólise, que é em ausência de oxigênio, em atmosfera inerte, tá? Aí não tem oxigênio, não tem ar. No entanto, aqui o professor Rubens, né, a professora Maria Regina, o pessoal aí do grupo do professor também Mariano, né, ele também trabalha com eles. Eu já vi alguns estudos que é muito difícil vocês também obter essa condição inerte, né, em reator grande. Então, aí tentam ter razões, equivalências muito próximas de zero, entendeu? Tipo 0,05, 0,1, mas aí tem que jogar bem, entendeu? Aí tem que jogar bem as condições operacionais. A gente já tem trabalho de pirólise aqui na Unicamp, também de gasificação. O professor Valdir Biso, ele trabalha com combustão também, ele já fez um pouquinho também de pirólise. Então, é isso, pessoal.
basicamente, essas são as rotas termoquímicas. Aí eu vou mostrar as rotas bioquímicas, né, que já são mais focadas, já na obtenção de bioetanol, de segunda geração. Bioetanol, que principalmente são interesses, sabe? Bioetanol. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, a legislação, né, permite uma mistura, né, de etanol, né, com gasolina e tal. Tem carro híbrido isso aqui, né, nesse sentido. Tipo, lá na Colômbia é só gasolina. Não sei se agora que eu vim para o Brasil, eu estou aqui faz 4 anos e meio, tem política sim, mas não sei o nível de avanço, por falar de um jeito, dessas misturas, né, de um combustível amigável, né, ambientalmente, né, renovável, vamos falar de um jeito, e um combustível fóssil, como a gasolina, a nafta, a querosene, tá? Basicamente, isso é o que a gente tem, essas duas diferentes tipos de abordagem, né, bioquímica e termoquímica. Então, aí já tem um pouquinho, né, a motivação para o aproveitamento da biomassa, que é obter um combustível. Mas é oportuno falar também que a biomassa tem zero emissões de CO2, né? É um combustível de carbono neutro, né? Então, a biomassa geralmente é gerada na agroindústria. Aqui no Brasil, além do bagaço de cana, né, que é um dos mais fortes a nível mundial, também tem muita casca de palma. Na verdade, a palma são 3 tipos de biomassa. Não sei se biomassa fibra pode ser considerada, mas, bom, são 3 tipos de resíduos, que são a fibra, tá? A casca e os cachos vazios, né? Aí vocês têm um fruto, né? Em inglês é fresh fruit bunch. Aí vocês têm 3 resíduos. Então, são quantidades impressionantes geradas dessa biomassa. Então, meio que já vocês estão tirando o problema da indústria, né? Que é a geração de biomassa. Aqui, eu vi que entrou o professor Edgardo, acho que daqui a pouco ele também vai falar um pouquinho. Aí, ele trabalha muito na indústria aqui na região, né? De biomassa, ele tem muita experiência aqui na área também, né? De biomassa, de energia, aproveitamento de biomassa. Aí eu sei que ele fez uma cirurgia, eu agradeço muito que ele entrou aqui na nossa aula, mas ele é uma pessoa com muita experiência, que já publicou muito livro na área, e que se ele puder, ele também pode contribuir um pouquinho aí nessa motivação, né? Para aproveitar a biomassa, que é uma pessoa que trabalhou aqui na Unicamp, que trabalha numa empresa aqui na região, né? E que o foco dele é biomassa mesmo, bioenergia. E, bom, a história também, né? Sempre é importante falar um pouco como surgiu, né? Esse aproveitamento da biomassa, tá? Evidentemente, a biomassa vem da natureza, são frutas, árvores também. Aí da palma, por exemplo, é quase tudo aproveitado, né? As folhas, entendeu? Basicamente, é uma biomassa muito útil, né? Essa cultura, porque são diferentes culturas, né? Então, cada uma já vocês podem aproveitar diferentes tipos de biomassa, tá? E o que eu falei, biomassa tem muitos tipos, também pode ser classificado pela composição também. E, bom, aí a gente vai falar um pouquinho depois, durante o curso dessa história, beleza? E aí o que eu falei um pouco também, né, da descrição dos processos de conversão termoquímica, que é o foco desse curso, tá? As possíveis aplicações. Por que possíveis aplicações? Porque as diferentes rotas, vamos falar de uma metodologia, gasificação. Aí vocês vão ter o gás de síntese. Mas esse gás de síntese pode ser usado para gerar energia elétrica, para gerar também combustíveis líquidos sintéticos, também para a produção de produtos químicos também, né? Como amônia. Então, já só com uma tecnologia, já vocês podem ter diferentes tipos de usos, tá? E as principais biomassas do Brasil, é o foco desse curso também, né? Conversão termoquímica aqui no Brasil, tá? Aí já falei um pouquinho das duas mais importantes. No entanto, tem outras, né? Porque o Brasil é um país muito grande, tem uma extensão
muito aproveitável. No entanto, tem uma situação difícil com o desmatamento, mas mesmo assim, o Brasil tem muita biomassa, tá? Muita geração de biomassa. Então, aí já focando já um capítulo já é biomassa em si, aí a gente vai dar uma introdução, uma pequena introdução, que já no capítulo 1 a gente já abordou um pouquinho, tá? Mas aí a gente vai iniciar com uma introdução da biomassa, já a definição, já uma definição mais completa, né, mais abrangente, já depois a estrutura da biomassa, que já a gente já vai focar mesmo na composição, a classificação de combustíveis, tá? As propriedades também, e a composição. Então, já vocês viram que a composição e a estrutura são diferentes, tá? Composição, o que eu falei, carbono, hidrogênio, oxigênio, teor de cinzas, teor de umidade. Por que é importante a composição? Pessoal, por exemplo, na gasificação, vocês não podem fornecer um combustível, inclusive acho que em nenhuma roda termoquímica, vocês podem fornecer um combustível com um teor maior de umidade, ou 10%, porque vai dar muito requerimento energético, então não é viável. Inclusive, a gasificação, aí daqui a pouco a gente fala sobre isso, já foi mais desenvolvida considerando combustíveis fósseis, tá? Então, a composição é importante, porque já também vocês podem já ter uma possível ruta ou pré-tratamento, tá? Rota ou pré-tratamento. Por quê? Porque a composição, já se você tem um teor de umidade muito alto, por exemplo, 50%, geralmente a biomassa é desse jeito, tá? Tem biomassas que atingem 50%, aí vocês vão precisar reduzir esse teor de umidade. Aí tem alguns tipos de pré-tratamento já, torrefação, a secagem também, né? Pellets também, né? Briquetagem e tal. Aí, já dependendo dessa composição, já vocês avaliam ou não se é necessário um pré-tratamento. Beleza? A estrutura é diferente, já é uma estrutura mais química, já vai relacionar extrativos, vai relacionar também a lignina. Aqui, na Unicamp, tem um laboratório muito completo, não sei se vocês conhecem, o RAC, né, professor? É a sigla. O professor sabe, com a sigla são muito ruins, aqui tem muita sigla, são muitos laboratórios. Aí, tipo, dos laboratórios mais completos que eu vi aqui no Brasil de caracterização de biomassa. Então, essa é da FEC, a gente foi hoje. Não. LRAC. Ah, não, mas falei a sigla certa, então. LRAC. Então, é isso, pessoal, também. Aqui já tem pessoas, é importante falar para o pessoal aqui do chat, né? Que aqui tem pessoas que já fazem pós-graduação, graduação, que fazem já pesquisas já na área. No entanto, o professor Bisso também já tem um laboratório dele, já é caracterização de combustíveis, né? De biomassa, combustíveis. O professor Bisso também trabalha nisso. E realmente sempre complementário, entendeu? Inclusive, hoje fomos, e meio que eu falei, e vocês tinham todos os possíveis análises que vocês podem imaginar. Eu falei, mas será que vocês têm da absorção atômica? Falaram que não. Então, estão vendo. No entanto, sempre é bom ter diferentes laboratórios aqui mesmo na faculdade. Essa é uma faculdade muito grande, aí o pessoal talvez não conhece, o Unicamp, para que tenha uma noção, tem rua com número, então é uma cidade em si. Inclusive, hoje, o diretor do CEPETRO falou, o coordenador do CEPETRO falou que a população da Unicamp é maior que a população de muitas cidades do estado de São Paulo. Ele falou que era aproximadamente 60 mil, né? Então, aí para o pessoal que não conhece a Unicamp, para que tenha uma noção do grande que é a faculdade, tá? Bom, aí já na terceira parte do curso, aí eu vou já iniciar já um pouco, essa é a parte teórica, a gente já iniciou e conheceu o combustível. Isso é importante, esse é o primeiro passo, conhecer os combustíveis, as possíveis aplicações também no combustível, né? E já aqui a gente vai iniciar no ácido. Aí daqui a pouco eu vou apresentar aí a potilha. E, bom,
Inicialmente, a gente vai com uma introdução. Vai como abrir o software, como selecionar os compostos químicos, né? É oportuno falar que Aspen One é um pacote, tá? Aspen One contém Aspen Plus, que é o software que vamos usar aqui, Aspen Hysys, tem um de trocadoras de calor, que acho que é Aspen Heat Share and Design, e tem vários, tá? Eu só conheço esses três, porque esses três eu trabalhei, já não posso falar sobre os outros, mas a gente foca nesse curso por quê? No Aspen Plus, vocês vão perguntar. Se também tem Aspen Hysys, que também é usado para processos químicos e petroquímicos. Pelo fato que o Aspen Plus permite a gente inserir a composição do combustível. A gente pode fornecer proximate a multi-media analysis, né? O imediato, né? E o último. Aí a gente pode fornecer e criar. Por que criar? Porque o Aspen já tem uma base de dados de compostos químicos. Uma base de dados completa de CO2, metano, monóxido de carbono, hidrogênio, etc, etc, etc. Mas como vocês, por exemplo, vão fornecer sua biomassa, vocês têm que criar um composto não convencional e inserir a caracterização completa. Aí tem diferentes tipos de análise, tá? Tem esse que a composição alimentar, né? Aquele que também tem a umidade, umidade, cinzas, voláteis e carbono fixo. Importante, aquele que tem umidade, cinzas, etc., é em base seca, tá? Tipo, tem que somar o carbono fixo, as cinzas e os voláteis 100%. Aí a umidade vai por fora, entendeu? Porque muitas vezes o pessoal tem uma dificuldade aí nessa composição, então é importante falar que é em base seca, tá? Esse é o primeiro ponto. A gente conhecer o software. Também, além da composição, tem as equações de estado. As equações de estado são umas equações, aqui já muitos conhecem, aqui, a maioria são colegas, né, são de engenharia química, mas tem aqui pessoas de outros cursos também no chat, né? Basicamente, é uma equação a qual é muito útil para determinar as propriedades do sistema que você vai analisar, né? Ou do processo que você vai analisar. Por quê? Porque dependendo da aplicação, é muito útil você calcular as propriedades do seu processo, né? Seja CP, seja capacidade, poder calorífico, capacidade calorífica a pressão constante, né? Calor específico, quer dizer. Então, aí vocês usam uma propriedade de estado diferente. Está Penrose, eu acho que é a mais famosa, está no 4 também, está NTRL, tem várias. Então, aí já dependendo da aplicação, já vocês pegam a equação de estado que vocês preferirem, tá? Tem muitas batidas também. Então, é isso. A primeira parte dessa introdução vai focar em como vocês selecionarem aí os compostos químicos. Por quê? Porque vocês podem, pela fórmula química, que às vezes não é muito recomendável, porque, por exemplo, CO2 é fácil, né? Aí tem fenóis, tem hidrocarbonetos de petróleo, que não, tipo, que vocês conhecem, por exemplo, o etanol, no etanol, CH2 ou 5, né? A gente conhece o etanol. Mas eu acho que no ácido, ele volta C2H6O. Então, é diferente. Aí é bom, a opção for em inglês, então o nome tem que ser fornecido em inglês. Mas, no entanto, tem as duas opções, também tem a opção de procurar na base de dados pelo nome. Então, tem 3 caminhos, aí já depende do usuário, como se sentir mais confortável, tá? E essa é a primeira parte. Aí também eu mostro no sistema. Eu foquei nesse curso também na parte da introdução, tá? De propriedades isotrópicas. Aí a gente analisa o sistema binário, ternário. Então, aí o Aspen, ele calcula isso, as curvas
dos sistemas ternários. Aí é uma aplicação mais de engenharia química, no entanto, pode ser útil para o pessoal da mecânica também, que aprofunda um pouco mais aí nessa parte química, né, de sistemas termodinâmicos em si. Então, essa é a primeira parte. Já depois a gente vai focar nos diferentes reatores. Aí já vocês vão desenvolver uma modelagem de confusão termoquímica. Esse é o coração da modelagem, né? O coração são os reatores. Tem diferentes tipos de reatores. Por quê? Porque tem diferentes tipos de modelagem, né? Tem estequiométrico, que é o mais simples possível. Aí já vocês só consideram a estequiometria da reação, tá? Já tem um reator de equilíbrio químico. Tem dois, na verdade. Tem um reator de Gibbs, o qual pode ser usado. Já depende do usuário também, né? Tem diferentes opções. Já vocês querem, eu quero trabalhar com o meu reator de Gibbs, considerando a minimização da energia livre de Gibbs. Ele oferece opção, mas tem várias. E além do reator de Gibbs, tem um reator de equilíbrio, que eu faço mencionar também. Você fala qual a diferença? A abordagem, mas o resultado não muda muito. Inclusive, tem uma simulação aqui nos reatores de equilíbrio, né? Porque são 5 simulações, tá? Essa aqui corresponde a uma simulação, essa aqui a uma segunda simulação e essa aqui a uma terceira. Nessa aqui, a gente vai comparar as duas, os dois reatores, né? Quer dizer, os dois reatores, e vocês vão ver que não tem muita diferença entre um reator e outro. Já depende da abordagem, né? E do mecanismo que o reator considera, tá? Bom, já aqui no capítulo 4, a gente vai focar já mais em pirólise. Já, eu sei que aqui ainda entrando o pessoal, é bom já relembrar um pouco da pirólise, já falamos muita coisa até agora. A pirólise, basicamente, é um processo de conversão termoquímica no qual vocês fornecem um combustível no reator, tá? E vocês vão obter biochar, bioóleo e gases não condensados. Então, vocês perguntam, são 3 tipos de combustíveis. Como que a gente pode gerenciar isso, né? Depende, basicamente, da aplicação que vocês querem. Tem diferentes tipos de pirólise, tá? Eu acho que a gente fala isso no 4.2, tá? E aqui no produtos da pirólise. Tem pirólise rápida, né? Que o objetivo da pirólise rápida é obter mais bioóleo. Tem a pirólise lenta, que o objetivo é obter mais carbonizado, biochar, char, tem muito nome, né? Aí até gera confusão, porque tem diferentes tipos de nome. E os gases não condensáveis. Então, por que os gases não condensáveis? Porque, na verdade, vocês como obtêm esse bioóleo? Vocês vão ter esse bioóleo já através de um processo de condensação. Saem todos os gases, né? Porque, evidentemente, vocês, no reator em si, vocês vão obter um gás, tá? E o carbonizado. Aí o gás sai e tem diferentes tipos de maneiras, né? Ou de formas de vocês obterem esse gás esse bióleo, tá? Condensadores convencionais, tem precipitação eletrostática também, então tem diferentes opções, né? Vamos falar assim, aí para o bióleo. E já tem gases que são não condensáveis, como CO2, metano, monóxido de carbono, hidrogênio, etc, etc, etc. Esses gases aí podem ser aproveitados em outro processo, dependendo de onde o reator está. Pode ser aproveitado para aquecer uma corrente de água, já depende da aplicação, né, do reator e também da localização também, né? Já falei um pouco dos produtos e os tipos de pirólise. A rápida é essa, a lenta já vai mais focada nessa parte do biochar. Também tem uma pirólise flash, que já tem outras aplicações também, né? E em si, também, ao mesmo tempo, já vocês imaginaram essas 3, né? Mas essas 3 têm também outra opção, né? Pirólise térmica ou pirólise catalítica. A diferença, basicamente, é o mesmo processo, só que aí, na catalítica, é fornecido um catalisador. Qual é a função do catalisador para o pessoal que
não estudou engenharia química, não faz engenharia química, senão outro curso. A acelerar a reação. Já dependendo das aplicações, é importante acelerar a reação, porque a pirólise é um processo, em si, embora seja lenta, né, às vezes é necessário que seja rápida. E também porque o catalisador, muitas vezes, absorve compostos oxigenados. Então, a aplicação aí no catalisador, aí no processo de pirólise, tem duas funções, tá? Acelerar a reação, porque a pirólise tem muita reação, pessoal. Eu conversei ontem com o professor Bicho sobre isso um pouco. A pirólise, acho que é o processo de conversão termoquímica mais complexo que tem. A nível experimental e a nível computacional. Por quê? A nível computacional, tem muitas reações. Dependendo do combustível, dependendo das condições, pode ter até mais de 100 reações. Então, já vocês modelarem isso, e obter a cinética desse processo vai ser muito difícil. Já aqui tem pessoal que trabalha com pirólise, Tailândia, aí nossa colega do PRH, do Rio Grande do Sul, ela já foca mais nessa parte de pirólise também, lá tem um pirolizador bem legal. E ela, inclusive, ela estudou pirólise térmica e catalítica. E a pirólise é muito complexa, é por isso, porque são tempos rápidos, até segundos, dependendo da aplicação, né? Que é a flash, tá? E por isso eu falo que a nível operacional também, né? A nível experimental é muito difícil. Aí depois ela também pode contribuir um pouquinho, mas eu não sei muito de pirólise, não. O que eu sei, tipo, falo a nível de tecnologia, tá? Não sei como está desenvolvida, se já tem um estágio comercial. Eu não acompanho muito essa parte da pirólise, tá? Só a pirólise cinética e computacional, mas a parte comercial, não sei. Não sei se já tem, depois podemos falar, se já tem avanços, né, nesse mercado, né, do pirolizador a nível comercial. Ou a nível industrial, que a classificação já está a nível industrial. Então, isso, a cinética é importante. Já comecei a cinética. É tão complexo o processo que tem diferentes tipos de métodos para vocês analisar a cinética. Tem online, que é o método de energia de ativação e tal. Tem outro que está baseado numa norma ACTM. Então, aí, muitas vezes, imaginem o processo das pirólise. É tão complexo que o pessoal considera que de uma etapa global, ou de duas etapas, ou de 3 etapas. Então, meio que não considera todas as ações, senão que considera, bom, de tal temperatura a tal temperatura vai ocorrer a secagem, de tal temperatura a tal a devolatização, e por aí vai. Então, é muito complexo a nível cinético estudar uma pirólise. E operar o pirolizador também é complexo, tá? Mas a vantagem é que vocês vão ter 3 produtos, né? Óbvio, hoje, que já falei que devido a, no entanto, ele seja fornecido a um reator catalítico, ele vai ter compostos oxigenados, que não vai ser não pode ser usado diretamente como combustível, tá? Aí é necessário outro processo, que é o grading. Aí o biochar, que eu falei, que tem aplicações aí, muitas mesmo, conforme eu falei, condicionar de solos está sendo muito interessante, como filtro de carvão ativo, e por aí vai. E os reatores são diferentes tipos de reatores, né? São diferentes, muitas vezes, dos reatores dos combustores e dos gasificadores, vamos falar. Polarizadores tem reator Auer, também tem reatores de leito fixo e leito fluidiçado. O que é um reator de leito fixo? Basicamente, é um reator onde tem um leito e você fornece o combustível e ele vai, dependendo, né, vai caindo a partícula até se degradar, tá? Ela vai caindo, porque o perfil de temperatura, muitas vezes, já na parte inferior, né, do reator, já é maior. Evidentemente, quando vocês vão iniciar o reator, a temperatura está igual, né, a temperatura ambiente, só que conforme o processo vai avançando, aí a temperatura da parte inferior ela vai ser muito maior.
né, evidentemente. Então, é por isso que o reator de reto fixo é desse jeito, para a partícula se degradar no final, no máximo possível, porque também sempre são tios Char, né? Evidentemente, não tem uma conversão de 100%, porque tem um teor de cinzas e tal. Então, é isso. E o leito fluidizável, pessoal, é um reator onde são dois tipos, né? Leito fixo, a nível da gasificação, tem downdraft e updraft, que é corrente e contracorrente. Por que são chamados desse jeito? Porque se são concorrentes, o combustível é fornecido da parte superior e o ar também. Contracorrente é que o combustível é fornecido da parte inferior e o ar é fornecido na parte inferior, tá? Então é isso. E leito fluidizável tem borbulhante e circulante a nível de gasificadores e combustores, mas basicamente um reator de leito fluidizável deixa a partícula fluir, né, ao longo, ou escoar, vamos falar de um termo técnico, né, escoar ao longo do reator, está coando até ela se degradar. Não que vai caindo e se vai degradando, não. Tipo, o diâmetro da partícula vai diminuindo conforme vai descendo, não. Aí no leito fluidizável, ela vai oscilando, vai escoando, e é isso. Classificação, pessoal. A classificação, aí nesse capítulo a gente vai falar da introdução, um pouquinho de história. Quando eu falei que os regasificadores foram projetados inicialmente como combustível fósseis, era porque realmente na Inglaterra do século XIX tinha uma necessidade de obter gases para iluminação. Então, aí basicamente o que eles queimavam era carvão mineral, carvão vegetal, né? Inclusive, a gasificação teve uma aplicação muito importante durante a Segunda Guerra Mundial, que foi, acho que muitos de vocês já conhecem, a síntese de Fischer-Tropsch. Eles foram dois alemães, que eles analisaram uma síntese aí para obter, eles deixavam o gasificador, né, na parte atrás, né, a parte posterior aí do carro, né, do veículo, sei lá, e eles forneciam o carvão, geravam o gás de síntese, já e eles tinham já um conjunto, né, ele estava acoplado aí a outro reator de síntese aí para eles produzir combustíveis líquidos sintéticos, gasolina, querosene. Hoje, a maior planta de Fischer-Tropsch no mundo está em Sudáfrica, porque lá eles não têm petróleo, eles só têm carvão. Já vocês viram que a Alemanha sempre está com certos problemas, porque eles também não têm petróleo. E por que eles fizeram isso? Pelo bloqueio. Aí eles fizeram um bloqueio aí durante a Guerra Mundial, não tinha petróleo, eles se viraram. Hoje, eles estão com essa política de descarbonização, eles não querem queimar carvão, mas ao mesmo tempo o gás é vendido pela Rússia. Eles não queriam comprar, então é uma briga política, né? E aí eles mesmos se ferraram, porque eles não queriam comprar da Rússia, mas agora estão querendo e a Rússia não quer vender para eles. Então, porque é um país que tem essa limitação e já tem algumas aplicações, mas, tipo, tem uma possível solução, mas eles não querem queimar carvão. Tipo assim, não estou tentando falar que a descarbonização seja ruim, mas, em certo ponto, ainda é necessário. Tem muito combustível, como o fuel oil, né? E óleo combustível usado nos barcos, ou combustível de aviação, que ainda não pode ser substituído, nem parcialmente. Então, é complicado esse tema, mas isso é um pouco de introdução. As reações que ocorrem durante a gasificação são várias. Tem reação de secagem. Por quê? Porque aí estão as etapas. As reações estão nas diferentes etapas. Tem secagem, porque dentro da gasificação também, ou do gasificador, tem uma etapa de secagem. No entanto, vocês fornecem esse combustível, né, com 10% de umidade, a umidade vai diminuir quase completamente no reator. Tem vamos falar assim, um pré-tratamento interno no reator, tá? Já a segunda parte é a pirólise, que são tios char, que geralmente na literatura é mencionado como carbono puro, já na parte de modelagem, tá? De carbono puro, porque realmente o char tem uma composição de carbono de 90%, 95%, então
uma hipótese simplificadora é considerar que o chá é carbono puro, mas não é desse jeito na vida real, né? Voláteis, que são os diferentes gases aí, hidrogênio, CO, CO2, tá? E alcatrão, que esse é um problema ainda da gasificação, e por aí vai. Aí são formados já alguns gases, já está o char, que é fundamental para a etapa de oxidação. E os outros voláteis também, porque aí na oxidação é onde é fornecido o agente gasificante ou agente oxidante, tá? Essas são etapas e finalmente a redução, que é onde é formado o gás de síntese da redução, tá? Aí ocorrem outras reações, baluar, reformar metano, reformar vapor e por aí vai, tá? Essa é a cinética do... Tipo, você está com essa cinética ao mesmo tempo, porque aí já, dependendo da condição operacional, já dependendo da biomassa, a cinética dessas reações que são menos, considerando também a pirólise, né, como uma etapa com não muitas reações, aí na minha modelagem de doutorado, eu considero, acho que umas 8, 9 reações na pirólise, tá? Porque tem muito hidrocarboneto do petróleo presente na borra de petróleo, que é o combustível que eu analiso. Então, a cinética também é muito importante, pessoal. Aí na parte da gasificação, que também vai mudar. Vai mudar dependendo das condições de operação e também dependendo do combustível, tá? E aí os tipos de gasificadores. Eu falei, lento fixo, que está contra corrente e concorrente. Hoje tem um reator que é down draft reverso, que é a sigla top lift updraft, né? Top lift, TLUP, que é um down draft reverso, e o eleito fluiçado, que já mencionei na pirólise, tá? Então, esses estágios que eu falei, redução, oxidação, secagem e redução, meio que na leito fixo tem uma ordem sequencial. Já leito fluiçal também ocorre, mas ocorre como um todo. Não estão sequenciais. É importante falar isso. Por que não são sequenciais? Por essa razão que eu falei, que a partícula, né, está oscilando, está escoando o tempo todo. E também já o reator, né, pode ser operado e pode ser otimizado dependendo da possível aplicação do gás de síntese. Por quê? Porque não é igual você obter um gás de síntese em um leito fixo, né, porque esse leito fixo tem pouco teor de alcatrão, mas o PCI não é tão bom do gás de síntese, esse gás de síntese pode ser usado em motores de combustão interna, mas então se você quer, aqui acho que tem Gris, aí também na aula, ela trabalha muito com reatores aí de leito fluiçado, o foco dela era Fischer-Tropsch, que foi o que eu mencionei. Então, já dependendo da aplicação, já você pode utilizar um reator e já você pode selecionar um reator, tá? Já depende da aplicação do gás de síntese. Bom, modelagem de gasificação. Aí vamos falar rapidinho. Tem 4 tipos de modelagem. Tá? A modelagem de equilíbrio. A modelagem de equilíbrio está fundamentada na minimização da energia livre de Gibbs. Aí, já depois, se amanhã a gente tem tempo, a gente pode focar um pouquinho mais nessas modelagens. Basicamente, você obter uma equação que foi desenvolvida pelo Gibbs e você levar essa equação até o zero. Tipo, o máximo, o menor número possível, vamos falar assim. E já isso, dependendo dessa condição operacional, né, ou na modelagem, na verdade, nessa condição da simulação, para você obter esse ponto, né, que é desenvolvido pelo mesmo hóspede, tá? Aí já a composição muda, porque essa minimização da energia livre de Gibbs depende da composição da mistura, tá? Isso pode ser definição em muitos cursos de termodinâmica, na parte de combustão, tá? O Moran Shapiro, um livro que eu uso muito, o Moran Shapiro tem um capítulo muito bom de combustão, e aí eles mostram essas reações. A modelagem cinética, que já é considerado o PFR e CCTR, que eu vou apresentar no próximo slide. O modelo CFD, aqui o pessoal do professor Bisso trabalha muito. Na CFD, dinâmica do fluido computacional, em português.
Então, essa modelagem é muito complexa, requer de software muito complexos, por exemplo, o ANSYS, e tem tempos longos, são corridas que podem demorar horas. E é necessário workstation, né? E realmente tem muito requerimento computacional. Por quê? Porque o objetivo dessa modelagem é analisar o comportamento da partícula no leito, no reator, a hidrocinética, então, hidrodinâmica também, né? Então, é uma modelagem já bem específica da partícula, que essas outras uma modelagem não estuda. O foco desse CFD é a partícula mesmo, e vocês sabem, né? As partículas não são homogêneas, têm esfericidade diferente, empacotamento diferente, né? Então, essa é uma modelagem complexa, e tem uma que também está sendo muito utilizada nos últimos anos, que é redes neuronais. Tá? E, bom, finalmente, aí já, vamos falar assim, a segunda parte do curso prático, né, da simulação, é apresentar os reatores CCTR e PFR. PFR é de fluxo em pistão, essa é a sigla, e CCTR em tanque agitável. São dois tipos de reatores diferentes que são usados a nível industrial, tá? Mas que no ASPA, esses dois tipos de reatores se consideram a cinética química. Aí vocês podem fornecer a cinética e tal. Então, é isso, pessoal. Obrigado aí. Vou apresentar rapidinho aí a apostila, né, do curso. Aí, acho que ainda vocês estão vendo a minha tela, né? Aí o pessoal da parte virtual do MIT. Então, basicamente, esse aqui é a nossa apostila, tá? Tem esse capítulo 1 que eu falei, tem o capítulo 2, tem o reator estequiométrico, os 5 reatores que eu falei, tá? Então, olha que aqui é um software muito amigável, né? A interface, né? Então, aí a gente vai... O objetivo é que o aluno possa desenvolver essas simulações. E aí, no final, aí tem algumas questões... Ó, eu falei que aí a gente pode ter diagramas, né, de curvas residuais para sistemas ternários. Acho que aqui também tem para equilíbrio, né? Sistema de equilíbrio. Aqui, o reator estequiométrico, tá? Acho que eu falei isso. Aqui falei para vocês que o objetivo dessa simulação de equilíbrio é comparar as duas. Esse aqui é o reator de Gibbs e esse aqui é o reator de equilíbrio, tá? Então, aqui é o que eu falava da cinética da reação, tá? É o reator de tanque agitado, CCTR, e o fluxo de pistão. E realmente, muitos modelos são desenvolvidos baseados no fluxo de pistão, porque consideram um elemento diferencial. Então, aí está o fluxo de pistão, né, o reator tubular, também é conhecido. E sempre, tipo assim, no final das simulações, né, tem duas questões aí, um caso de estudo que o aluno tem que desenvolver, né? Tipo, ainda desenvolver a simulação para que ele aprenda como de fornecer a cinética e tal. Aí, bem no final, tem duas questões por simulação, bem simples. E é isso. Obrigado aí, pessoal, pelo tempo, né? Pela atenção.